Fala aí, minha rapaziada, beleza? Kinzara aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, as notícias não param. Hoje a gente vai falar sobre a possível contratação de Santiago Moreno, colombiano de 25 anos que joga na MLS nos Estados Unidos pelo Portland Timbers. A gente vai falar também sobre concorrência árabe por Lucas Ribeiro. Parece que todo jogador que o Fluminense tenta contratar vem um time árabe, tenta pegar o jogador também. A gente vai falar sobre as expectativas pré-jogo para o jogo de ida das oitavas de final contra o Internacional da Copa do Brasil. O Fluminense vai tentando trazer um bom resultado para decidir a vaga no Maracanã, e eu vou falar com vocês logo depois da vinheta, mas antes, por favor, não esquece de deixar aquele like esperto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do Fluminense, beleza? Fala com você depois da vinheta, então bora lá. Então é isso, rapaziada, tá aí a notícia. O Fluminense negocia a contratação de Santiago Moreno do Portland Timbers. O tricolor teve uma primeira proposta negada pelo time americano, mas não desistiu de ter o atacante colombiano. A primeira proposta que o Fluminense foi de 4 milhões de dólares, aproximadamente 22 milhões de reais, e foi recusada. O clube da MLS deseja um valor maior e o Flu segue na negociação. Há o interesse por parte do jogador e do clube em concluir o negócio até a próxima sexta-feira. Moreno foi revelado pelo América de Cali, que curiosamente é o adversário do tricolor nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foram 4 temporadas na equipe colombiana antes de ser negociado para a MLS, rapaziada. E como o Santiago Moreno provavelmente não é um jogador que é muito conhecido aqui no Brasil, eu decidi abrir o perfil dele aqui no SofaScore, que é um site excelente de estatísticas, e a gente pode ver, ele tem 25 anos, tem 1,70 m de altura, não é tão alto. Aqui diz que o valor de mercado dele é aproximadamente 3,6 milhões de euros, o que a gente já sabe que não é verdade, porque o Fluminense ofereceu 4 milhões e o time americano recusou. Aqui ele coloca como pontos fortes a alta pressão, é um bom armador e tem um bom passe longo, e pontos fracos, o que eu achei interessante, 100 pontos fracos notáveis, beleza? Agora a gente vai para as estatísticas aqui embaixo, na temporada de 2025 ele fez 22 partidas, 4 gols e 5 assistências. Na temporada 2024 ele fez 35 jogos e fez 7 gols e 9 assistências, ele tem uma nota bem razoável aqui, e você pode ver que ele vai mantendo essa média, né? Em 2022 ele também fez 35 partidas e fez 7 gols e 6 assistências, e por aí vai. É um jogador que parece ser bem interessante. Como vocês podem ver aqui, ele tem uma boa precisão no passe, acima de 75%, e assim, né, o jogador colombiano é bem na pegada do que a gente vinha falando do nosso queridíssimo Hinestrosa, né, que a gente já trouxe o vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem eu posso deixar o link no card aqui para vocês darem uma olhada lá. Colombiano, força física, ponta direito, é bem o que o Fluminense está tentando achar para tentar substituir o Arias, e praticamente tentando fazer a mesma fórmula, né? Indo buscar na Colômbia ou qualquer que seja, um jogador forte fisicamente que tem uma boa capacidade de jogar pelo lado direito. E aí, o que vocês acham dessa contratação? Acham que é uma aposta? Acham que é um jogador que chega para resolver? Bom, quero ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa janela do Fluminense aí, questão de Hinestrosa, Lucas Ribeiro, Vitinho, toda essa galera que foi especulada. Quero ouvir vocês. Vamos para a próxima notícia. E aqui, Clube do Catar formaliza a proposta e Fluminense ganha concorrência por Lucas Ribeiro. O tricolor já enviou a oferta oficial pelo meio-campista. O jogador, que também tem proposta do Catar, sinalizou positivamente para a volta do Brasil. Aqui, a matéria assinada por Gustavo Garcia, Giba Pérez e Marcelo Neves, que são os setoristas do Fluminense no GE. Globo. Após abrir conversas e enviar propostas, o Fluminense ganhou um concorrente do Catar pela contratação de Lucas Ribeiro. Nessa terça-feira, foi formalizada uma nova oferta ao Mamelodi Sundowns, que agora decidirá o futuro do jogador. Pesa a favor do tricolor o desejo do atleta de atuar no Brasil, e pesa a favor dos catares as cifras consideradas altas. A gente precisaria saber mais ou menos quanto que foi oferecido pelo time catari para levar o Lucas Ribeiro. Mas aqui, o Lucas Ribeiro conta com 2 empresários, né? Ele tem um que é mais atuante no Brasil e o outro que é mais atuante no continente africano. Durante a Copa do Mundo de Clubes, houve uma sondagem do Fluminense ao jogador, mas a resposta foi que ele estava encaminhado para ser vendido a esse clube do Catar. Bom, o que a gente sabe é que o Fluminense insistiu na contratação do Lucas Ribeiro porque parece que esse clube do Catar não tinha muita certeza se ia formalizar a proposta ou não. Na verdade, essa proposta nem existia, e aí ficou naquela. E aí, tem proposta? Não tem? O Fluminense chegou lá e fez a sua. Mas agora, aparentemente, a gente tem uma concorrência por Lucas Ribeiro. O que eu achei estranho é que provavelmente o Lucas Ribeiro ele joga numa posição um tanto quanto parecida a que o Santiago Moreno viria. E aí fica aquela dúvida, né? A gente não sabe se o Fluminense está tentando o Lucas Ribeiro como plano A ou o Santiago Moreno como plano A, e
vice-versa, ou o outro como plano B, não sei, ou se o Fluminense estaria tentando, na verdade, a contratação dos dois, o que seria bem interessante para mim, dependendo dos valores que forem gastos, porque a gente já viu que para trazer o Santiago Moreno, provavelmente a gente vai ter que desembolsar mais do que 4 milhões de euros. Será que é um jogador que vale realmente tudo isso? A gente tem que ficar de olho, mas assim, tem que ter um equilíbrio, porque a gente vive falando que quer contratação e olha, para trazer jogador bom, a gente vai precisar gastar um dinheiro razoável, na verdade. Então, vamos esperar, vamos ver aí as próximas notícias, se a gente consegue apurar e descobrir quais são os valores envolvidos nessa proposta pelo Lucas Ribeiro e quais são os valores envolvidos nessa proposta pelo Santiago Moreno, beleza? E vamos agora falar um pouquinho sobre Internacional e Fluminense. Bom, para falar sobre esse jogo de Fluminense Internacional, eu vou começar falando com vocês a provável escalação, que vocês já estão vendo na tela aí. A gente está falando de Fábio, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Freitas jogando na zaga, Fuentes do lado esquerdo, Hércules ou Bernal, Martinelli e Nonato, Serna de um lado, Soteldo do outro e Cano jogando no ataque. Ou seja, o Fluminense iria para o Beira-Rio abandonando de vez o esquema de 3 zagueiros e voltando a atuar com o esquema de 4-4-3. O Fluminense Internacional disputa um jogo de volta no dia 6 de agosto no Maracanã, que o jogo também acontece às 9h30 horário de Brasília, e quem vencer no agregado se garante nas quartas. Em caso de empate, não tem prorrogação, e a gente vai direto para os pênaltis. E é isso, galera. Amanhã a gente tem mais uma chance de fazer diferente. O Fluminense tem que virar a chavinha. A gente não tá falando aqui de Campeonato Brasileiro, estamos falando de Copa. O que importa é a gente tentar, de uma vez por todas, tirar essa nhaca e fazer um grande jogo lá no Beira-Rio. Eu acho que se você chegasse hoje para mim, depois do Fluminense perder 4 jogos seguidos e falar quinzada, você assina o empate no jogo de ida, eu assino muita coisa. Independente de seja 1-1, 2-2, 0-0, não importa. Se o Fluminense conseguisse trazer um empate para o Maracanã para decidir a vaga em casa, eu já estaria me dando muito por satisfeito. É claro que a gente sempre é Fluminense, é time grande, a gente tem que jogar para vencer, mas a gente sabe o quanto que esse tipo de competição é difícil e a gente tem recordações muito boas de mata-mata contra o Internacional, vide a semifinal da Libertadores. A gente tem excelentes memórias no Beira-Rio e o que a gente espera é que seja mais uma noite feliz e que a gente possa comemorar a vitória principalmente, mas se não der, trazer o empate para tentar resolver no Maracanã. Eu acho que se o Fluminense conseguir virar a chave, conseguir entrar focado, é um time que está muito abalado do ponto de vista de confiança, mas se entrar focado a gente conseguir fazer uma partida, o Inter também não tá nem um pouco lá essas grandes coisas. Eu sei que parece um pouco de desdém, visto que a gente tá numa péssima fase, mas eu vi um pouco do jogo do Inter contra o Vasco e o Inter não fez uma boa partida. Se o Léo Jardim não tivesse sido expulso naquele lance da cera que gerou polêmica lá, a gente poderia ter visto o Vasco vencendo dentro do Beira-Rio, e eu honestamente considero o Vasco um time com um potencial e com um elenco mais fraco do que o Fluminense em quesito de elenco, em quesito de bola jogada. Se o Vasco conseguiu arrancar um empate com o Inter lá, a gente também pode tentar fazer o mesmo e trazer o jogo para resolver no Maracanã, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar um like, como eu já falei, comenta aqui embaixo as suas expectativas para o jogo contra o Internacional. Você acha que a gente consegue passar de fase? O que você tá esperando? Você tá zero expectativa? Você tá negativo? Tá positivo? O que você tá achando? Comenta aí e vamos trocar essa ideia que eu vou responder todos os comentários, beleza? É isso, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse aqui é o Fluminense Daily, eu sou o Quinzada e eu vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu, falou e saudações tricolores.